Você já imaginou o quanto de história existe aqui neste cafezinho? Nós estamos aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, na sede da Fazenda Monte Alegre. Hoje a Fazenda Monte Alegre é o Museu do Café e o Museu Histórico em Ribeirão Preto, campus da Universidade de São Paulo. Essa fazenda ela é do período do Segundo Reinado, o período do século XIX, quando então a família Schmidt veio para a região de Ribeirão Preto, comprou essa fazenda, imigrantes alemães que deixaram de ser colonos e aqui começaram a produzir o café. A história do café no Império do Brasil tem dois períodos importantes. 1830 e 1860, na região de Campinas, 1860 e 1889, claro, dentro do período do Império, aqui na região de Ribeirão Preto. Então nós estaremos, nesse vídeo, estudando a história do café. Acompanhe comigo a expansão do ouro verde no Império do Brasil. A história do café no Brasil é antiga. Desde 1727, quando Francisco Palheta, militar português, trouxe mudas e sementes que logo se adaptaram ao solo brasileiro. Valia a pena investir em café, mesmo tendo que esperar cerca de 4 ou 5 anos até o crescimento do pé de café. Os grandes fazendeiros produtores de açúcar descobriram no grão uma forma barata e fácil de se fazer dinheiro. Era a vez dos barões do café. As primeiras grandes fazendas de café apareceram no final do século XVIII no Rio de Janeiro e se expandiram até o Vale do Rio Paraíba do Sul. O apogeu desta fase aconteceu por volta de 1850, ilustrado por casarões de janelas amplas com vista para a plantação e para as senzalas. O ouro verde começou a brilhar para os fazendeiros. Muito dinheiro, escravos e luxo. Pouca tecnologia e nenhum cuidado com o meio ambiente. As ferramentas de trabalho eram praticamente a enxada, machado e o ancinho. O principal meio de transporte eram lombos de mulas. Um dos principais motivos da decadência do Vale do Paraíba foi a impossibilidade de encontrar mais terras férteis, tamanho estrago feito nos tempos de intensa produção e prosperidade. A mão de obra era escrava. Nas fazendas, os escravos viviam em senzalas com acomodações miseráveis. As portas de entrada e saída das senzalas tinham menos de 1 metro, para que o escravo se abaixasse ao sair, em sinal de obediência e submissão ao capataz. Os trabalhavam cerca de 18 horas por dia, correndo o risco de serem chicoteados, torturados ou presos por qualquer motivo em qualquer hora. Neste momento, os escravos, mercadoria cara e de pouca qualificação, começam a ser substituídos por imigrantes de várias regiões da Europa. E nessa época já existia o problema da questão da falta da mão de obra escrava, até mesmo porque a Inglaterra pressionava muito o Brasil para que se terminasse a escravidão aqui no país por interesses econômicos que eles tinham na região e outros interesses também. Foram vários os tratados, vários os acordos que foram feitos, mas acabaram nunca sendo cumpridos aqui no Brasil, até 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que realmente se extinguiu o tráfico negreiro no Brasil, o que incentivou a imigração. Inicialmente, a relação de trabalho entre os imigrantes e os fazendeiros de café era o sistema de parceria. O fazendeiro cedia um pedaço de terra para o imigrante cuidar do café. Depois dividiam, geralmente ao meio, os resultados líquidos da venda, ou seja, rachavam os lucros e os prejuízos. Mas os ares capitalistas sugeriam um progresso da Era Mauá. O nome Mauá se refere ao mais importante empresário da época, Visconde de Mauá, o primeiro capitalista da história econômica do Brasil. Os cafezais patrocinaram ferrovias, limpeza urbana, luz, bonde, bancos. A modernidade chega na rota do ouro verde. As plantações continuavam se expandindo em direção ao oeste paulista. Era a vez da fértil terra roxa.
Dificuldades para importar trabalhadores, escravos e imigrantes fez com que o governo e fazendeiros repensassem o sistema de trabalho. Em 1871, o governo paulista resolveu financiar a vinda de imigrantes para o país. O governo chegou a construir a hospedaria dos imigrantes do Brás, que servia de hotel gratuito para 4.000 imigrantes por vez, até que encontrassem fazenda para se deslocar. Os colonos, ou seja, as famílias de imigrantes, recebiam uma parte do cafezal para cuidar. E uma das vantagens é que os pés de cafés eram de boa qualidade e não de baixa produtividade, como tinha sido comum na temporada da parceria. As vendas ficavam por conta do imigrante e ele era responsável pela negociação do lucro ou não. Os barões levaram quase um século de tortura e condições subhumanas para concluir que a mão de obra escrava não dava lucro. As ferrovias passaram a fazer parte de todo o estado de São Paulo. A cada inauguração de novos trechos era uma festa para a população. O café, puxado pelas locomotivas, escoava até o Porto de Santos, tornando o porto mais importante do Brasil, até hoje. O capitalismo alavancou ainda novos e modernos meios de transporte que contribuíram para o desenvolvimento do Oeste paulista. Como vimos, o café transformou o panorama socioeconômico do Brasil durante o segundo reinado, no período do Império. O café incentivou a vinda do imigrante. O café permitiu o desenvolvimento da indústria, a chamada Era Mauá. Eu até diria para vocês que o café reinventou o Brasil.